Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse encontro, faremos uma introdução sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613 de 98. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Renato Silvano Puls. E vamos começar, então, com esse dispositivo que é tão importante aí no mundo dos concursos. Compartilhar aqui os slides com vocês. Então, vamos lá. Lei 9.613 de 1998. Para começar, é importante a gente ter uma ideia, ou pelo menos uma noção, né, do cenário internacional que fez com que o Brasil publicasse essa lei. Na verdade, essa nossa lei vai ao encontro aí de um esforço internacional para reprimir esse tipo de crime, né? Um crime aí que faz parte da chamada criminalidade moderna, né, onde do século XX começam a surgir novos crimes, crimes mais complexos, né, crimes de maior dificuldade de investigação, e vai exigir, então, novas leis, né, para se adequar a esses novos tempos aí da criminalidade. São dois tratados importantes que o aluno tem que conhecer, especialmente a Convenção de Viena para o tráfico, contra o tráfico, né, de drogas, e a Convenção de Palermo, né, contra o crime organizado. Então, pelo menos esses dois aí, o aluno tem que conhecer esses tratados. Acabaram pressionando, né, os estados partes, né, desses tratados a fazerem leis nos seus respectivos países. Então, é importante conhecer ao menos essas duas legislações. Eventualmente, até para escorrer uma prova discursiva, né, seria interessante esse conhecimento. Outra informação ainda nessa introdução, é importante conhecer de onde vem a expressão lavagem de dinheiro, né, até por curiosidade, né, mas importante, eventualmente pode até ser cobrada numa prova. Mas, curiosamente, essa expressão realmente vem de lavanderias, né, de redes de lavanderias. Lá no século XX, ainda, nos famosos anos 20, 30, das máfias, né, onde a gente vê aí o famoso criminoso Al Capone, né, aquele tempo que as bebidas eram ilegais, essas máfias usavam, então, redes de lavanderias para dar aparência lícita ao dinheiro auferido ali com atividade ilegal. Então, a partir disso, aí surge a expressão lavagem de dinheiro. Interessante o aluno saber que pode aparecer numa questão de prova a expressão branqueamento de capitais. Isso porque países como Espanha e Portugal usam essa expressão. Então, vale a pena aí conhecer. Talvez um aluno que nunca ouviu poderia tomar um susto aí numa prova, mas é porque, né, os países aí como Espanha e Portugal usam essa expressão. Visto isso, essa breve introdução, aí vamos ao conceito de lavagem de dinheiro. Claro que já há na nossa sociedade um senso comum do que é a lavagem de dinheiro, afinal de contas é um crime que acontece, infelizmente, todo dia a gente está tendo notícias aí desse tipo de ilícito, tá? Mas, basicamente, tá, os diferentes conceitos que a doutrina vai dar vão se resumir, tá, em dar uma aparência, uma atividade que é desenvolvida ali pelo agente criminoso, com o objetivo de dar uma aparência lícita a dinheiro, bens, valores, né, que provém de atividades ilícitas. Tá? Então, o sujeito tem uma atividade que gera dinheiro sujo e ele vai realizar o que a gente vai chamar de lavagem, né, uma outra atividade, para dar uma aparência de dinheiro limpo, tá? Para poder usufruir ali disfarçadamente desse dinheiro, né? Ou desses bens. Então, basicamente, resumidamente, é esse o conceito de lavagem de dinheiro, que, como eu disse, né, a grande maioria de vocês já tem uma ideia sobre. Só que isso a doutrina vai explorar, né? Depois a gente vai ver que vão se dividir em fases das lavagens de dinheiro, né? Existem várias técnicas dos agentes criminosos darem essa aparência lícita ao dinheiro, né? Então, isso cada vez mais é estudado para que os órgãos de repressão consigam, né, reprimir esse tipo de crime. Outra informação interessante, ainda nessa introdução, é que lá no direito penal, na parte geral, a gente aprende, né, as classificações dos crimes, né? A doutrina gosta de dar rótulos aos crimes. E a lavagem de dinheiro, ela recebe esse rótulo de crime derivado, ou crime acessório. Isso pode ser cobrado numa prova de vocês, é importante que saibam. E por que ele é chamado de crime acessório ou crime derivado? Porque ele acontece depois de uma infração penal antecedente. Tem que existir esse crime, essa infração penal, melhor dizendo, essa infração penal antecedente, para que depois seja feita a lavagem de dinheiro. Ou seja, eu tenho que
o agente, né, criminoso, ele vai ter que realizar uma atividade, uma infração penal antecedente que gere um produto ou um proveito desse crime, bens, valores, e a partir daí, então, se ela gerar esses valores, ele vai desenvolver uma outra atividade para lavar, para dar aparência de legalidade a esses valores, né? Então, precisa aí que haja essa infração penal antecedente. Por isso é o chamado de crime derivado ou crime acessório. Isso já foi cobrado em prova. É importante que fiquem atentos aí a essa expressão. Outra informação interessante, né, que você tem que levar para a prova, que a redação original da lei, ela lá em 98, ela traz ao final ali do artigo 1º, como eu coloquei no slide, a expressão, a palavra crime. Então, a infração penal antecedente deveria ser um crime. E a gente aprende lá no direito penal, parte geral também, que infração penal é o gênero mais amplo, né? E podemos ter como espécie o crime e as contravenções penais. Essa redação original, ela acabou restringindo a aplicação da lei. E aqueles agentes que praticavam a lavagem de dinheiro de contravenções penais, né, a lei não podia ser aplicada, porque pelo princípio da legalidade, princípio da taxatividade, né, a gente não pode fazer analogia em malam partem no direito penal, os criminosos acabavam se safando, né, porque não tinha ali a expressão contravenção penal. O que o legislador fez em 2012, então, tá, se adequando a essa necessidade, o legislador troca ali a redação da expressão crime por infração penal, tornando mais ampla a aplicação da lei, tá, atualizando ela às demandas aí do contexto, né, da criminalidade. Então é interessante isso, eu vou mostrar para vocês como isso já foi cobrado em prova, inclusive, né, esse conhecimento. Tá? Então é importante aqui, coloquei um slide só para ressaltar, porque isso aqui realmente é muito importante que o aluno memorize essa informação, né, porque ela realmente é explorada aí pelas bancas de concurso. Então, hoje, né, o sujeito vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro, mesmo que a infração penal antecedente seja uma contravenção penal, como é o caso, inclusive, do jogo do bicho, dos jogos de azar, enfim, que são criminalizados no nosso país. E então é bem interessante aí, né, memorizar essa informação. E isso vai ao encontro de um outro tópico, né, que as bancas gostam de explorar, que são as chamadas gerações das leis de lavagem de dinheiro. A lei de primeira geração, né, no passado, quando foi as primeiras leis de lavagem de dinheiro, tratavam como infração penal antecedente somente o crime de tráfico de drogas, né, por conta ali da Convenção de Viena e tal, né, acabavam. Isso tornou muito limitada a aplicação da lei, porque na verdade os criminosos lavavam dinheiro de vários outros crimes, né. Daí, numa segunda geração, né, tentando se adaptar aí à criminalidade para reprimir esse crime, o legislador colocou o crime, continuou mantendo ali o crime de tráfico de drogas como uma infração penal antecedente e fez uma lista, um rol de outros crimes. Tá? Mas isso, né, com o passar do tempo, também não se mostrou efetivo na repressão a esse tipo de crime, porque cada vez mais, né, os criminosos faziam a lavagem de dinheiro de vários outros crimes. Então, no terceiro momento, na terceira geração, que no Brasil se verificou ali em 2012, naquela alteração que eu mostrei para vocês, o Brasil adota aí, né, como dispõe a lei que o dispositivo em relação à infração penal antecedente poderia ser qualquer ilícito penal, tornando a lei no Brasil, então, de terceira geração. E isso que vai ser cobrado de vocês. Se no Brasil a lei é de primeira, segunda ou terceira geração. Então, saibam que no Brasil é uma lei de terceira geração, né, e que essa alteração aconteceu em 2012. Ou seja, na redação original não era uma lei de terceira geração. O Brasil só passa a ser uma lei de terceira geração, ou seja, podendo ser qualquer tipo de ilícito penal, né, como infração penal antecedente, a partir de 2012. Né? Isso já foi cobrado em prova, como eu mostro aqui para vocês. Ó. Nessa questão, o examinador tentou enganar, né, fazer uma pegadinha ali com o candidato, né, dizendo o seguinte, ó, desde a entrada em vigor da Lei 9.613, a legislação penal brasileira pode ser classificada como legislação de terceira geração, ao considerar que qualquer infração penal pode figurar como delito antecedente de lavagem de capitais. Ou seja, se o aluno não lembrasse desse detalhe, que houve alteração em 2012, até mesmo um bom candidato que soubesse que a lei do Brasil é de terceira geração poderia errar essa questão. Então, atentem a esse detalhe,
né, porque é bem importante. Lembre-se, é de terceira geração, mas foi só com a mudança em 2012. Vamos adiante. Outro aspecto interessante, ainda aqui nessa introdução, diz respeito ao bem jurídico tutelado, né? Existe uma divergência na doutrina e algumas correntes discutindo aí qual seria aí, né, o objeto jurídico tutelado pela lavagem de dinheiro. Apesar das diferentes correntes, prevalece, né, a doutrina majoritária que vai apontar como atingida pelo crime de lavagem de dinheiro a ordem econômico-financeira. Tá? Isso é importante, vai ter consequência prática, a gente vai ver. Até porque isso poderia ser cobrado, né, tanto numa prova objetivo, como até mesmo uma prova oral. Né? Então é importante aí saber que lembrar, uma prova discursiva, uma prova oral, que há divergência na doutrina, né? Mas prevalece aí que o bem jurídico afetado é a ordem econômica financeira. Tá? E daí, por conta dessa discussão, é pertinente se perguntar se é aplicável o princípio da insignificância nos crimes de lavagem de dinheiro. Tá? E daí, como há já um entendimento majoritário de que o afetado é a ordem econômica e financeira, né, fazendo um raciocínio que, se é aceito pela jurisprudência, pela doutrina, que se aplica o princípio da insignificância aos crimes tributários, né, o entendimento que prevalece é que sim, é possível aplicar, então, o princípio da insignificância aos crimes de lavagem de capitais. Tá? Então, é bem importante, eu acho essa questão muito boa para a prova, tá? É importante que os alunos, inclusive a explicação dela, seria uma boa pergunta, inclusive para uma prova discursiva, tá? Que tratasse aí sobre a lei de lavagem de capitais. Então, fiquem atentos a esse detalhe, guardem essa informação que ela é valiosa. Aqui uma explicação, né? Vocês podem fazer uma leitura mais atenta aí, né? E depois ler no material também, sobre a aceitação, aí, né? A aplicação do princípio da insignificância e aqui os argumentos aí da doutrina sobre esse tópico. Vamos adiante aqui. Os sujeitos do crime, né, não tem grandes detalhes, aqui só lembrar que o sujeito passivo do crime é a coletividade, né, então vai levar esse rótulo, aqui coloquei só para lembrar, né, para lembrarem também lá da parte geral do Código Penal, quando fala dos crimes vagos, né, são esses crimes que a vítima é difusa, né, não se individualiza a vítima, crimes contra o meio ambiente, né, então aqui não é a mesma coisa, aqui é a sociedade que é afetada. Né. Quanto ao sujeito ativo, nenhuma particularidade, é um crime comum, né? Não exige que seja funcionário público, qualquer pessoa pode praticar o crime de lavagem de dinheiro. Né? E aqui, dentro desse contexto, uma pergunta bem interessante, né? Que a jurisprudência já teve que decidir sobre esse detalhe, então vale a pena a gente comentar aqui. Por exemplo, olha só a situação, se o sujeito, mesmo o sujeito que pratica a infração penal antecedente, né? Sujeito ativo, ele essa mesma pessoa realiza o crime de lavagem de dinheiro. A pergunta que surgiu, né, é se esse sujeito responderia pelos dois crimes ou o crime de lavagem de dinheiro absorveria, né, a infração penal antecedente. Tá? Essa é uma informação importante porque há entendimentos diversos entre diferentes países. Né? Então, aqui no Brasil, o que o STF decidiu? Né? Que sim, é admitida o que a doutrina vai chamar de autolavagem, né? Então, autolavagem porque é o próprio sujeito que praticou a infração penal antecedente faz a lavagem, então por isso autolavagem. Então, aqui no Brasil se admite a autolavagem, e daí, por conta disso, ele responde pelos dois crimes. Tá? Não há aplicação do princípio da absorção, do princípio da consunção nesse caso. Inclusive, ele vai responder em concurso material de crimes. Lembra lá do direito penal, concurso material, ele responde com a soma, é o cúmulo material de penas, né? Ele responde com a soma das penas. Então, essa informação é bem importante, né? As bancas gostam de cobrar jurisprudência, vocês sabem disso, então fiquem atentos aí. No Brasil, então, o STF admite a autolavagem, tá? E o sujeito vai responder pelos dois crimes, não há aplicação aqui do princípio da consunção, princípio da absorção. Inclusive, aqui é uma questãozinha de prova, para vocês fixarem esse conteúdo. Em razão do fenômeno da consunção, não é possível a autolavagem. Bom, aqui você já viu que a questão está errada. Né? Ó, CESP, Procurador de Estado de 2021. Tá? Então, questão errada. Né? Vejo como é um assunto cobrado aí nas provas de alto nível. E aqui, para nós finalizarmos essa breve introdução sobre o crime de lavagem de dinheiro, alguma jurisprudência. Né?
tratando do crime de lavagem e de corrupção passiva. É muito comum que aconteça isso, né? Dinheiro gerado aí através da corrupção passiva, a gente infelizmente vê isso aí no mundo, especialmente da política, né? E depois esse dinheiro é realizada a lavagem de dinheiro para dar essa aparência lícita aí a esses valores. O STJ entende que na autolavagem não ocorre a construção entre a corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tá? Então, atente a essa jurisprudência, não vai acontecer, o sujeito ele cometeu o crime de corrupção passiva, depois ele faz a lavagem do dinheiro, não vai haver aí a aplicação do princípio da consunção. Tá? A gente já viu, né, já comentou sobre isso, então guardem mais essa jurisprudência, esse detalhe. Né? Então, ali a imputação, a justificativa aí do julgado, né, informativo do STJ, você sabe que as bancas cada vez mais têm cobrado informativos, né, jurisprudência nas provas. Tá? Então, por hora, finalizamos aí essa nossa breve introdução sobre o crime de lavagem de dinheiro e futuramente aí daremos sequência aos vários aspectos, né, dessa lei que tem, como eu disse antes, grande incidência aí no mundo das provas. Muito obrigado aí pela parceria e até o nosso próximo encontro.